Vamos para mais um Adeus INSS, aquele quadro que você tanto gosta. Se você tá chegando aqui agora de paraquedas, cliquei nesse vídeo aqui agora porque eu quero entender o que esse louco tá falando. Este é um quadro onde a gente investe 10% da média do salário brasileiro. Começou lá no ano passado, quando a média do salário brasileiro era 2.500, agora já é 2.680, então a gente aporta 10% disso para eu te provar que você consegue e você vai visualizar isso aqui junto comigo, hein? Eu me comprometo a ficar aqui até a gente ficar... Que Deus me escute e não me leve antes, né? Só se ele voltar, aí eu quero ir embora mesmo. Mas eu vou te provar que apenas 10% do seu salário, se você tem salário médio brasileiro, se você investe isso de maneira minimamente correta, minimamente, não seja gênio não, tá? Minimamente correto, você consegue sim ser milionário e se aposentar muito melhor do que o INSS. Por isso que o quadro chama Adeus INSS, né? Não vai depender mais dele não. E desde o início, se você tá chegando agora, eu aconselho que você clique aí na playlist e vá assistir desde o primeiro vídeo. Não para você copiar a carteira, porque o que eu comprei lá atrás, um ano atrás, não faz sentido para você. E nem o que eu vou comprar agora faz sentido para você, porque você tem que avaliar. A minha intenção aqui é justamente te ensinar o que uma pessoa que tá investindo aí 10% do salário mínimo deveria fazer numa carteira. O que eu faria se eu tivesse recebendo R$2.500, que é a média do brasileiro. Confesso para você que os resultados estão sendo melhores do que eu esperava no curto prazo. Esperava que os nossos resultados seriam melhores mais pro médio, longo prazo, 3, 4, 5 anos, porque essa carteira começou com um cunho muito mais psicológico do que de rentabilidade real. Afinal, a gente começou com praticamente 100% da carteira em fundos imobiliários, coisa que eu não faria na minha carteira, mas eu precisava ensinar para você e pro seu hipocampo um negocinho chamado de recompensa positiva. Isso faria você viciar em investir, e eu já recebi inúmeros comentários de pessoas aí que através do Adeus INSS estão vendo a esperança, e cara, isso aqui é o meu propósito. 100% meu, 220% de Deus para te ensinar, beleza? Hoje a gente vai fazer os nossos aportes, continuar rebalanceando nossa carteira de acordo com a estratégia que a gente montou pra gente passar pro terceiro passo. Qual que era o primeiro passo? A gente tá montando passos para alcançar na carteira, metas para alcançar. A primeira meta era bater R$30 de dividendos. Então a gente ia investir 60% em fundo imobiliário, 40% em renda fixa, até batermos R$30 de dividendos. A gente conseguiu bater esses R$30 de dividendos, se eu não me engano, em um ano, hein? Em um ano a gente já conseguiu montar R$30 de dividendos pro resto da nossa vida, pras próximas gerações. Você entende o poder disso, cara? É loucura, né? Então a gente conseguiu bater R$30, olha só, vamos ver aqui, ó. Em fevereiro, março desse ano, tá? Fevereiro, março, 28, R$31. E agora a gente já chegou a bater, agora no mês 8, R$58. Olha pra você ver o quanto que isso vai multiplicando cada vez mais rápido, porque eu vou usando meu dividendo para aportar mais, né? Eu vou usando meu dividendo para aportar mais. Então a gente tá vendo aqui um retrato do que aconteceu na minha carteira própria, o rumo ao 100k que eu gravei junto com você. No primeiro ano eu recebi R$500 de dividendos, no segundo ano R$2.500, no terceiro ano R$5.000, no quarto ano foi para R$30.000, porque aumentou os aportes. A mesma coisa vai acontecer aqui com você. Vai aumentar os aportes por conta dos dividendos, vai aumentar os aportes porque você não vai ser a média do brasileiro para sempre. Se você tá estudando para investir, você tá aumentando a sua concepção de mundo, você tá aumentando inclusive o seu conhecimento em tudo, né? Não só na parte de investimentos. Isso vai abrir portas para você, isso eu te garanto. No mês 9, agora em setembro, estamos aí com R$41 de dividendo. Por que que no mês 8 pagou mais e no mês 9 pagou menos? Porque aqui no mês 8 muitas empresas pagam. Aqui a gente teve um plus das ações, que a gente tá começando a montar nas carteiras de ações. Então aqui agora tá R$41, mais ou menos aí R$35, R$36 já é o constante da nossa carteira por causa dos fundos imobiliários. Como que tá a nossa carteira hoje? A gente tá com 6.123 investidos, o que saiu do nosso bolso foi 5.981. Óbvio que parte disso veio de dividendos, que já foram R$466, é muita coisa, né, cara? É impressionante, é legal demais ver isso aqui, cara. Nossa carteira hoje tá com 66% em fundos imobiliários. Começamos a aportar em ações. Nossa primeira meta era R$30 de dividendos, batemos. Aí iniciamos a nossa segunda meta, que é montar a carteira com 20% ação, 20% renda fixa e 60% fundo imobiliário. A gente ainda vai ter grande parte da nossa carteira rendendo dividendos através dos fundos imobiliários. E aí depois, quando a gente bater isso, que estamos quase batendo, né? Tá 17% ação, 16% renda fixa. Quando a gente bater isso, a gente vai passar pro terceiro passo. Não vou dar spoiler aqui agora, mas a gente vai passar pro terceiro passo. Vocês vão gostar pra caramba, e cada vez mais a gente vai ficando mais próximo do Kraken aqui, cada vez mais a gente vai montando um método de alocação mais eficiente, mais diversificado. Hoje estamos com a nossa carteira bem enxutinha, temos 7 ações só e temos 12 fundos imobiliários, então são 19 ativos só para você tomar conta. Aqui no caso da renda fixa a gente só tem o CDB do Banco Inter lá, tá até 2 ativos aqui, mas na verdade é um só, porque eu lancei errado mesmo, e aí eu não quis mexer para não estragar a rentabilidade. E aí, uma pergunta, isso aqui agora você tem que parar aí, ó, presta atenção aqui, você precisa parar aí pra você prestar atenção aqui, ó. Muita gente me mandando uma pergunta
a seguinte pergunta no Instagram: Léo, no Adeus INSS, você não tem nenhuma empresa de saneamento. E no Best é banco, energia, saneamento, seguro, telecomunicação. Você já tem seguros, você já tem banco, você já tem energia, você já tem telecomunicação. Cadê a empresa de saneamento? Você não vai colocar a empresa de saneamento? Segura o copinho do Naruto aí, ó. E agora vai um ensinamento muito importante pra você, que inclusive o Leozinho de 5, 6 anos atrás, ele errava pra caramba nisso aqui. Ele olhava e pensava que a diversificação era mais importante do que aproveitar as oportunidades. Principalmente pra quem tá começando. Nós estamos começando a carteira agora, tem 1 ano e alguns meses, certo? Então, como a gente tem um aporte limitado, e isso você vai sofrer e vai sentir isso na pele, mesmo se você estiver aportando 10 mil reais por mês, porque o seu dinheiro é finito. Então, até o Warren Buffett vai sentir isso com 300 bi no caixa. O dinheiro é finito, ele não vai conseguir dinheiro o tempo todo pra poder aportar em todas as oportunidades. Então, o que a gente precisa fazer numa carteira que a gente está começando agora, principalmente? A gente precisa aproveitar das oportunidades. A gente não precisa fechar os olhos para as oportunidades e seguir cegamente, de maneira quase que robótica, um modelo de alocação. Então você não vai seguir o Kraken, por exemplo, cegamente, que é o meu modelo de alocação. Você não vai seguir o modelo de alocação do Rei Dalio, do Peter Lynch, ou sei lá, de qualquer pessoa que você assista aí, escute ele falando sobre o método de alocação dele. Você não vai seguir o método de alocação de maneira cega, meu amigo. Porque o que adianta você seguir o modelo Kraken que fala pra você ter 5% em cripto, se não tá na hora de comprar cripto? Você vai comprar cripto pagando caro só pra ter cripto na carteira, sendo que nem é a oportunidade ainda? Por que você não dá uma segurada? Por que você não aporta naquilo que tá oportunidade? Pô, não tá em oportunidade. Então por que eu não aporto naquilo que eu tenho oportunidade? E aí quando a cripto tentar em oportunidade, eu compro também e adiciono ela dentro da carteira. Então faz muito mais sentido você aproveitando as oportunidades e de acordo com as oportunidades você ir desenhando sua carteira. Isso presume-se que vai demorar muito tempo pra montar a carteira. Você não precisa montar a carteira em 6 meses. A sua carteira pode ser montada durante 3, 4, 5 anos de construção. É um negócio pro longo prazo. É 30 anos de investimento, meu amigo. Não é 2 anos aposentei, não. Você vai ver aqui que a gente vai ficar muito tempo aqui investindo. E cada vez mais a gente vai ter mais patrimônio, cada vez mais dividendo. A gente não vai atingir um salário mínimo de dividendo. Vamos parar de investir, não. Vamos continuar investindo. Vamos ter 2 salários mínimos, vamos parar de... Não. Vamos continuar investindo. Então isso aqui é um projeto pra vida. Eu quero, inclusive, que você adote esse projeto pra sua vida. Pra você passar isso aí, se você quiser usufruir muito quando você tiver com 60 anos, 65, 55, você vai aposentar muito antes do INSS, bem melhor que o INSS. Você vai conseguir aposentar bem antes. Então se você usufruir disso, passar isso pra sua família, imagina o maior legado que um homem pode passar pra sua esposa, pros seus filhos, é pelo menos condição financeira. Pelo menos condição financeira, porque o maior legado é você entregar a palavra de Deus pra sua família. O segundo maior legado é você prover, proteger e realmente dar condições financeiras. Então isso aqui é muito além do dinheiro, tá? Isso aqui é muito além do dinheiro. E tudo isso que eu te falei foi só pra te falar o seguinte: não faz sentido colocar saneamento agora, porque as empresas de saneamento estão sobreprecificadas, levando em consideração outras empresas. Então a gente vai continuar aportando em empresas, a gente vai tentar ao máximo aportar em empresas que estão na nossa carteira, que a gente já escolheu como as melhores, pelo menos naquele momento. A gente vai continuar ao máximo, não tentando aumentar o número de empresas, tentar aproveitar o máximo ali daquelas empresas melhores. E quando alguma empresa de saneamento, que é um setor que eu gosto, não acho ruim o setor não, mas quando entrar em oportunidade, a gente recompra. Na minha carteira do rumo ao 100k, eu tenho sim uma empresa de saneamento que é a Sanepar, inclusive com muita valorização, a rentabilidade de mais de 100% já, mas não faz sentido comprar agora, entende? Então é sobre análise, momento, né? Você não vai ser o cara que vai prever sempre o futuro, mas pelo menos tentar exigir uma margem, você tem que tentar exigir uma margem. Então se a empresa não te entrega mais, por que você vai colocar na carteira? Se fundo imobiliário agora não tá em margem, por que você vai colocar na carteira? Se o exterior agora não tem margem, por que você vai colocar na... Não tenho nada em margem. Beleza, coloca no caixa. Não fique desesperado para fazer aportes, beleza? Dito isso, primeiro ensinamento muito importante, eu vou passar pro segundo ensinamento, que aí depois disso a gente vai fazer os nossos aportes, tá? Por isso que é importante você assistir o vídeo, não é só pra saber qual que eu vou aportar. Quer saber qual eu vou aportar? Vai pro final do vídeo aí, você vai saber o que eu fiz, o que eu escolhi. A intenção não é você saber o que eu fui que escolhi pra você repetir só, você aprender a entender o motivo, tá? Por exemplo, você sabe que o meu aporte na minha carteira principal, no rumo ao 100k, foi BB Seguridade, porque tinha espaço pra aportar. E aqui já é a maior posição da carteira. Então, é óbvio, eu tô olhando aqui como se essa carteira minha aqui fosse a única que eu tenho. Então eu tenho que respeitar, né? E isso é um desafio, eu tenho que respeitar isso aqui, mesmo sabendo que eu tenho uma carteira muito maior aqui, que eu poderia comprar mais BB Seguridade, por exemplo. Só que eu quero te ensinar hoje um conceito que é sobre banda de desbalanceamento. Cada um tem a sua, eu tenho a minha, e eu espero que você defina a sua também. Isso é um conceito desde lá de Markowitz, de 1952, depois esse cara ganhou o prêmio Nobel em 1962, ele falou sobre banda de desbalanceamento, essa teoria foi sendo desenvolvida, e eu acredito muito fortemente nessa
essa banda de desbalanceamento. Grandes investidores também seguem banda de desbalanceamento. Grandes investidores. Inclusive, um dos investidores mais famosos aqui do Brasil, que é o Otávio, que gere lá o fundo Guepardo, ele também tem banda de desbalanceamento. Ele só não falou pra você qual é direitinho, né? Mas ele tem banda de desbalanceamento também. Como que funciona essa banda de desbalanceamento? Ó, eu vou usar o quadro preto aqui pra te dizer, tá? Então, primeira coisa, a gente tem um média alocação que é o Kraken, certo? Então, a primeira coisa que você tem que entender é que cada um dessas letrinhas significa uma coisa. O K aqui vem de caixa, o R aqui vem de real estate, que aí a gente usa os fundos imobiliários, poderia usar rates, poderia usar lote, poderia usar imóvel para alugar, poderia ser leilão, poderia. Real estate é imóvel, tá? Os fundos imobiliários é o veículo mais eficiente e acessível para a maior parte das pessoas. Aí vem aqui o A de ações. Então, eu vou falar aqui, eu vou usar o A de ações para isso, tá? Os outros aqui é K de cripto, exterior, stocks, ou seja, ação no estrangeiro, e o N vem de opções, negócios, enfim. E aqui a parte de ações, eu tenho uma subcarteira, né? Quando você vai aqui na carteira, você consegue ver que a gente tem a nossa subcarteira de ações, dentro da carteira total, que é essa aqui, ó, a gente tem esse pedacinho que é de ações, dentro desse pedacinho ele é dividido em várias ações, certo? Então a mesma coisa aqui, ó, esse pedacinho aqui é dividido em ações. E aí, eu já expliquei isso aqui pra você alguma vez, se você é novo aqui no canal, aí não sabe e tal, pode ficar tranquilo, cara, que você vai aprender muito mais do que muita assinatura que você tem que pagar, do que muito curso que você vai pagar 2, 3 mil reais, você vai aprender muito mais aqui no YouTube, e isso é uma promessa minha, você não precisa nem acreditar, você não precisa nem deixar like, nem se inscrever no canal, é só você pegar os últimos 10 vídeos do canal e ver o quanto eu honro vocês que estão aqui assistindo, eu não quero desperdiçar nem um segundo do seu tempo. Então aqui a gente vai dividir em algumas ações, e o número ideal de ações, já provei isso aqui estatisticamente falando, principalmente aqui no Brasil, é de 8 a 15 ações, tá? A gente tá com 7 açõezinhas lá, não precisa ter pressa, inclusive, pra gente chegar no número ideal. Pô, a gente tem 250 reais por mês pra investir, então você pode começar com uma só, você não vai pegar 250 reais, vai dividir em 8 ações pra você chegar no número ideal. Aí você precisa assistir esse vídeo que eu explico sobre isso lá, tá? Mas enfim, eu não tô nem preocupado em bater os 8 agora. Uma hora a gente vai ficar entre os 8 e 15? Sim, a minha carteira maior já tem 12 ações lá, né? Então, beleza. Só que aí, esses 8 e 15 aqui, eles têm que representar um pedaço da minha carteira. Eu gosto, por exemplo, de ter aqui uns 50% da carteira no setor financeiro e de seguros. Então, eu gosto de ter aqui, por exemplo, 25% banco e 25% seguros. Só um exemplo, tá? Não é bem isso aqui não, porque eu faço algumas outras subdivisões com os alunos. Mas só para você entender. Então, beleza, se aqui eu quero 25% da carteira em seguros, e agora eu vou te ensinar aqui a parte de banda de desbalanceamento, a gente precisa entender que, pô, se o ideal é 25% em seguro, qual é o máximo que eu posso chegar e qual é o mínimo que eu posso chegar? O máximo é 25? Markowitz falou o seguinte: normalmente a gente pode usar um desvio padrão, que é representado pelo delta, né? Vamos supor que você pega uma ação de sua carteira específica aí, vamos pegar aqui, por exemplo, Petrobras, tá? Petrobras aqui eu tenho R$ 94 investido só em Petrobras, representa 1,55% da carteira só. Da carteira total é 1,55% da carteira. E aí eu falo, pô, eu quero ter de Petrobras na minha carteira, vou colocar aqui um número aleatório, tá? 6% da carteira. Então 6% da minha carteira total pode ser Petrobras, nesse momento que ela está aqui agora. Bom, e aí o Markowitz falava assim, cara, pra você que definiu aí que você quer ter 6% em Petrobras, você precisa definir um desvio padrão, que vai ser chamado de banda de desbalanceamento. O que significa isso? Bom, qual é o máximo e o mínimo que eu posso chegar? O Markowitz, ele gosta do desvio padrão de 5%, ou seja, preste atenção, ele quer dizer então que na Petrobras aqui, que deveria bater 6% da sua carteira, ela pode chegar até o máximo de 11% da carteira, e ela pode chegar até o mínimo de 1% da carteira. Se a Petrobras, por algum motivo, seja desvalorização, ou porque você ficou investindo em outras empresas e ela ficou meio esquecida, se ela chegar a ter menos de 1% na sua carteira, teoricamente você deveria avaliar para poder subir essa posição e rebalancear ela, voltar ela aqui para os 6%, que é o que você definiu, tá? Mesma coisa, se você está investindo em Petrobras e a Petrobras está barata, você continua investindo, ou então você investiu na Petrobras e a Petrobras supervalorizou, você tem duas opções. Se ela passa dos 11% lá, que é a banda de desbalanceamento aqui do Markowitz, a padrão, né, que é a comum utilizada aí por muitas pessoas, inclusive para diminuir a complexidade, que é desvio padrão 5 para cima, 5 para baixo. Teoricamente, se ela valorizou até 11%, ou se você foi aportando até 11%, passou dos 11, bateu lá 13%, pô, 13% não faz sentido. Então eu volto lá pro 6%, porque passou dos 11. Na minha banda de desbalanceamento, isso é uma coisa particular minha, tá? Coisa particular minha. Eu gosto do dobro e metade.
dobro e metade. Por quê? Isso aqui é aleatório, Léo? Não. Por quê? Porque quando uma empresa está valorizando, eu não gosto de cortar as flores, como o Peter Lynch fala. Pô, como é que você vai ter uma valorização de 100% da ação, se quando valoriza 30 você já cortou ela, já descascou o lucro? Se quando ela valoriza 50 você já descascou, você não aguenta ver ela valorizando? Como é que você vai conseguir? Então eu coloco o banda de desbalanceamento de dobro e metade. E percebe, isso aqui é para eu fazer a reavaliação, Isso aqui me protege de a minha arrogância e a minha ganância me fazer errado dentro do meu modelo de alocação, né? Porque não conseguimos prever futuro. Então se a gente determina algo antes e a gente segue esse algo pré-determinado por nós mesmos antes para nos defender de nós mesmos, a gente tende a errar menos. Então supondo o mesmo exemplo lá de Petrobras a 6%. Então eu vou suportar menos queda, só até metade, ou seja, até 3%, e vou aguentar mais alta. Então, para 12% lá, por exemplo. E aí, quanto mais eu confio no ativo, mais eu tenho permissibilidade de permanecer que ele suba. Por exemplo, no setor bancário, eu quero que o setor bancário da minha carteira seja 20%. Isso na carteira lá do rumo ao 100k. 20%. Então, pô, eu permito que os bancos subam na minha carteira até 40%. Eu posso desbalancear, aportando mais, se tiver oportunidade, até 40%. E eu suporto só o mínimo de 10%. Isso aqui é uma coisa muito pessoal, tá? Isso aqui é uma coisa muito pessoal. Se você quiser usar do Markowitz lá de 5%, desvio padrão 5% para cima, 5% para baixo, ele usa a curva de eficiência, a gente não vai utilizar isso aqui o tempo todo, né? Para montar portfólios otimizados, mas se você quiser usar o dobro e metade, ou desvio padrão de 10 para cima, 10 para baixo, isso aí quem vai definir é você, tá? Eu me sinto confortável com o dobro e metade, porque eu não comecei assim. Na experiência que eu já fui tendo com os aportes, eu já deixei de aportar muito em empresa, porque tinha batido ali o desvio padrão de 5%, e aí eu fiquei, pô, não vou aportar mais, porque eu já bati minha banda de desbalanceamento. Só que essa empresa ainda estava muito barata e eu podia desbalancear mais um pouquinho, entende? Então o dobro e metade permite que eu desbalanceie um pouco mais e suporte um pouco menos de queda. Então se cair um pouco a empresa, eu já vou correndo reavaliar. Não vou esperar ela cair lá para 5% no caso, entendeu? Então isso é uma forma de me fazer ler mais, é uma forma de ficar mais próximo da empresa, é uma forma de ganhar mais dinheiro com a empresa e perder menos dinheiro com a empresa. Por isso que eu estabeleci dobro e metade. Você pode estabelecer do jeito que você quiser. E aí o que eu tô querendo te dizer aqui, no caso, é que BB Seguridade e Banco do Brasil, apesar de, na minha opinião, BB Seguridade ser o aporte mais óbvio agora, como eu te expliquei no vídeo lá do Rumo ao 100k, na minha opinião, nesta carteira aqui agora, até porque eu preciso passar muito mais um exemplo para você do que realmente ficar arriscando. Eu não quero que você arrisque seu dinheiro, né? Isso aqui é uma carteira, ela é uma carteira com um objetivo específico, é um objetivo diferente do que só visualizar a rentabilidade, tá? Então a gente não vai fazer mega concentrações, apesar de que 5% da carteira ainda é muito pouco, daria para subir até 10% ali tranquila, a gente poderia ter até R$600 investido aqui só em BB Seguridade. Mas eu vou dividir esse aporte de ação hoje com Petrobras também, que também é uma ação da nossa carteira, que também, na minha opinião, ainda tem margem de segurança. Inclusive, eu peguei aqui um relatório do BTG e qual que é o maior problema da Petrobras hoje? Bom, o preço dela hoje está cotado inferior ao que era R$42 no início do ano, por exemplo, porque o Brent do petróleo caiu bastante. Como é uma empresa de commodity, você sabe que quando a commodity baixa, a empresa sofre, não tem como, não tem o que fazer, certo? Só que tem mais alguns rumores que fazem com que a Petrobras, nesse momento, abra um pouquinho mais de margem, não suba. O petróleo já deu uma reagida de 60 para 67, o Brent de petróleo. Eu acredito que se ficar 65, 67 vai continuar variando aí no preço de 30, 32 reais mesmo, mas tem algumas preocupações que a gente precisa ficar esperto com Petrobras. Petrobras é uma empresa muito boa para investir porque ela é muito descontada. PL de 5,25, líder de mercado, paga muito dividendo, realmente não tem como negar isso. É uma das empresas mais efetivas para extração de petróleo do planeta, por conta do pré-sal também. O lifting cost, que é esse custo de extração aqui, é muito barato no caso da Petro, que transforma ela em uma empresa muito competitiva. E quais são os dois problemas que a gente precisa ficar esperto agora com o Petrobras, e a gente precisa ficar acompanhando isso. Olha só, opcionalidade de M&As introduz riscos à empresa. O que é M&As? Eu já falei para vocês, os caras colocam um negócio em inglês aqui só para complicar a sua vida, né? M&As são Mergers and Acquisitions, né? Fusão e aquisição de empresas. Então, Petrobras é uma empresa, vai lá e compra a outra empresa e se funde. É igual a Auren e a ESB, por exemplo, tá? Foi um M&A, para simplificar aqui para você entender como que funciona. E qual que é o core business da Petrobras? A Petrobras, o que ela sabe fazer é cavucar o pré-sal, principalmente em poços longos, poços curtos e na terra ela não sabe muito bem não, aí é mais frio. Então poços longos é a especialidade dela, cavucar, pegar esse petróleo de maneira muito reduzida em custo e montar o barril de petróleo com um lifting cost lá de 4,2 sem ter que pagar nada pro governo. E
Aí sobe um pouquinho o lift cost porque tem os royalties do governo ali, né, por conta da extração e tal. Mas é muito barato, ela consegue fazer um lift cost muito barato, que é o preço da extração. Eu fico falando lift cost que já acostumei, mas é o preço da extração. Só que aí o que ela quer fazer? Olha isso aqui. Sinalizou interesse em etanol e gás, além de rodada de licitação em campos de petróleo pelo governo, que são postos mais rasos. E aí, assim como o BTG cita aqui, eu concordo. Vemos o retorno do gás como algo que vai reduzir o ROI da empresa. A empresa ganha dinheiro como? A Taesa ganha dinheiro como? Fazendo linha de transmissão. Você vai começar a vender sorvete, você não vai achar estranho? A Petrobras ganha dinheiro como? Cavucando petróleo. Começar a vender gás, você não vai achar meio estranho? Pô, o gás tem um ROI de 12. O cavucação de petróleo tem 22 de ROI. Isso vai... Por que vamos mexer com gás, cara? É mais cunho social, entende? É mais cunho social. E aí isso atrapalha a empresa. Isso atrapalha a empresa. E aí qual que é o medo? Como é estatal, tá próximo da eleição, gás, você já sabe o restante, não vou nem falar aqui porque eu fico estressado. E aí a expectativa do BTG é um dividendo yield aí para 2025 de 9,9, que na minha opinião ainda é muita coisa, né? E aqui a BTG até compara com os pares, né? Caso a Petrobras convergisse para seus pares regionais, com os mesmos indicadores dos pares regionais, isso indicaria o potencial de valorização de 40% e 50%. Eu não acredito isso aqui no curto prazo, não, mas acredito que dependendo de como vai ser essa eleição aí, se a gente tiver perspectiva de troca de governo, porque é isso que o mercado gosta, não tem como a gente negar, né? O mercado gosta de um governo muito mais responsável fiscalmente falando. Então, se tiver sinalização disso, eu acredito que a Petrobras vai dar uma pernada pra cima. Mas, caso contrário, não sei se vai sair muito aí dos 30, 32, 33 reais. Olha, Léo, então por que você tá investindo? Coletar o dividendo yield e esperar esse retorno potencial. Porque eu vou me posicionar enquanto eu espero o retorno potencial. Se eu esperar ela valorizar pra depois começar a investir, aí vai acontecer o que aconteceu com você. Que ficou esperando pra caramba, fique 3 valorizar e perdeu aí 32% de valorização. Ficou... BR Parts, fiquei falando. Você ficou esperando? Não, vou esperar primeiro ela melhorar, depois eu compro. E aí, ó, você deixou de comprar ela R$13, hoje tá 17, 31% de valorização também. Então, você fica esperando demais também, às vezes, né, pode dar ruim. Então, a gente vai dividir o nosso aporte hoje em BB Seguridade, porque continua sendo um aporte óbvio, pra gente subir ali pra pelo menos uns 6, 7% da nossa carteira BB Seguridade, e vamos aportar um pouquinho também em Petrobras. Metade, metade, beleza? Eu espero que você tenha entendido os dois conceitos muito importantes desse adeus INSS. Primeiro conceito muito importante, não coloque nenhuma empresa, na verdade, nenhum ativo, seja fundo imobiliário, seja ação, seja ETF, seja o que for, cripto, o que for, opção, caixa, qualquer coisa. Não coloque ativos na sua carteira se você quer seguir um método de alocação. Coloque ativos na sua carteira se eles tiverem oportunidade. E aí você vai montando seu método de alocação com o tempo. Vai respeitando as bandas de desbalanceamento. Por isso que eu te ensinei nesse vídeo aqui também. Porque de nada adianta você falar assim, pô, eu vou aproveitar da oportunidade. BBSE tá em oportunidade, então eu vou só comprar só BBSE. Vou vender tudo, vou colocar 100% da minha carteira em BBSE. O Rei Dalio ensina isso nos princípios de Rei Dalio, o livrão dele lá. Que ele mostra o quanto de dinheiro que ele perdeu fazendo concentração. Vendendo todas as posições, comprando uma posição só. Foi daí que saiu o santo grau dos investimentos. Então tudo tem que ser com parcimônia. Tudo tem que ser com parcimônia. Dá pra gente concentrar assim, esperar a oportunidade de outros para poder entrar, mas respeitando as bandas de desbalanceamento, a gente vai aproveitando as próximas oportunidades. Pô, Léo, já bateu ali 20% da carteira no BBSE, que é a minha banda máxima, o meu limite máximo ali, meu teto de desbalanceamento. O que eu faço agora? A BBSE ainda tá oportunidade. Aí você vai passar pra segunda oportunidade. Mesmo que ela esteja oportunidade, como você já atingiu o seu máximo, passa pra segunda oportunidade agora. Não é só a BBSE que tá barato. Passa pra segunda, que tá menos atrativa um pouquinho do que a BBSE. É, mas passa pra ela. Você reduz o risco da sua carteira gigantescamente, beleza? Então vamos entrar aqui, ó. E olha que doideira, né? A gente já tá aportando R$323, cara. Isso aí é absurdo, né? Eu quero ver quando a gente vai aportando R$500 e o pessoal começar a encher o saco. Ah, mas não ia aportar com a média do brasileiro, não sei o quê, mimimi. Aí eu vou falar assim, eu só vou abrir essa página aqui pra eles, ó. Vou abrir aqui em parte de proventos. Aí eu vou abrir aqui, ó, desde o início. E eu vou mostrar pra ele aqui, ó, nós começamos assim mesmo, tá? Nós começamos assim mesmo, ganhando R$1 de dividendo só. Só que eu não tô gastando dinheiro, tô sendo disciplinado, não sou igual você não. Eu tô investindo dinheiro, tá? Então respeita aí, ó. Respeita minha história, né? Estamos aqui já tem muito tempo construindo esse patrimônio. Não quero ouvir você falando quando a gente chegar aí num salário mínimo de dividendo, falando, ah, mas com salário mínimo é fácil. É, mas cadê você quando nós estava aqui, ó? Se chegou atrasado, meu amigo, tá na hora de sentar a bunda na cadeira e estudar e trabalhar pra caramba pra aportar mais, né? Então lá, R$323. Vamos clicar aqui em investir. Não calculei preço teto de Petrobras, porque a gente já fez cálculo de preço teto de Petrobras recente, tá? Então, se você quiser ver aí preço teto de Petrobras, o que eu acho uma análise mais minuciosa de Petrobras, é só você fazer o seguinte, ó. Você vem aqui, digita YouTube, aí você digita aí, ó, geração dividendos, entra aqui em geração dividendos, aí que você entra no canal, ó, tô te ensinando você coletar informação de alto nível, tá? Aí você clica aqui em vídeos, clicou aqui em vídeo, você vai procurar lá Petrobras, tem até uma lupinha aqui pra você pesquisar, tá? Mas dá pra você ir olhando porque tem alguns outros interessantes, eu te ensinei a fazer até opção com Petrobras, tá? Isso aqui você paga caro em MBA aí, 7 pau no MBA pra você aprender a fazer isso aqui, estratégia simples, tá? Tá aqui, ó, um mês atrás só,
Tá aí o vídeo atual, porque foi quando saiu o resultado, né? E tem vídeo pra caramba de análise. Você só não aprende se você não quiser mesmo. Beleza? Ó, vou clicar aqui em investir. Mudou o layout do Banco Inter, né? Ficou até mais bonitinho, só que até a gente se achar demora um pouquinho. Então aqui, ó, vou digitar BBSE. Eu vou pegar aqui a BBSE F, tá? Por que da F? Fracionado. Lembra disso. A gente tá investindo agora um pouquinho de dinheiro, né? Então a gente não consegue comprar de 100 em 100. Se a gente tira o F, a gente tem que comprar de 100 em 100. 100 BBSE é 3.200, a gente não tem esse dinheiro, então a gente vai comprar no fracionado. O fracionado é comprar de 1 em 1. Então aqui a gente vai comprar metade do nosso dinheiro de BBSE, vai dar ali R$150, né? R$160. Vou comprar 5 açõezinhas então de BBSE. Vamos comprar aí, ó. No Banco Inter, qual que é o defeito do Banco Inter? Você tem que fazer as contas do que você gastou. O editor vai deixar aqui em cima o quanto que eu gastei na BBSE 3, tá? E aí você precisa ver o quanto que você tem lá na sua conta. Porque se você mandar, por exemplo, eu comprei ali R$160 de BBSE, só que eu tenho só 320. Se eu mandar mais R$200, pô, vai ficar 360. E eu só tenho 320. Então daqui a 2 dias, que é quando faz as liquidações das compras na bolsa, o Banco Inter vai ficar negativado aqui. E aí? Aí é BO, né? Então, ó, 323,89 menos 161, que foi o que a gente comprou ali de BBSE. E agora a gente tem aqui o restante pra gente investir em Petrobras. Então, vamos clicar aqui em investir, digita lá Petro. E aí Petro 4F também, né? A gente precisa também comprar no fracionado. E aí vamos colocar aqui, ó, o restante vai dar R$162, né? Então, vamos ver aqui se dá bem certinho. Vai dar R$157, tá? Vamos comprar aqui. Vai sobrar R$5 que a gente aporta depois. E aí agora a gente vai lançar isso aqui lá no Investidor 10, né? Então como que a gente faz aqui, ó? A gente vem em resumo e a gente tá lançando tudo manual porque eu não tô nem pagando o Investidor 10 aqui pra essa carteira. Tô considerando que você quer economizar o máximo possível, você não quer pagar ali os R$19,90 por mês pra ter a consolidação automática. Então a gente tem que adicionar na mão. Então vou clicar aqui, ó, adicionar ativo. Aí eu vou digitar aqui, ó, BBSE 3. E aí aqui a data da compra já está. Eu vou olhar lá o quanto que eu paguei, ó. Paguei R$32,36 e comprei 5 açõezinhas. Então foram 5 ações de R$32,33, tá? Aí eu adiciono o ativo, clico no novo lançamento e agora Petrobras 4. Comprei 5 açõezinhas também, só que agora R$31,57. Adiciono o ativo e pronto, já foi adicionado. Aí agora vai dar uma atualizada aqui e pronto. A Petrobras inclusive aqui já passou em patrimônio que a gente tem de CEMIG e agora a gente já tá aí com 21% em ações. Então o próximo aporte vai ser em renda fixa e a gente vai bater basicamente a nossa meta, né? Então no próximo Adeus INSS eu vou te anunciar qual que é o nosso terceiro passo, qual que é o nosso terceiro objetivo dessa carteira. E a gente vai iniciar o terceiro objetivo da carteira, vai ser top, vocês vão gostar pra caramba. Se você ainda não conhecia esse canal e quiser se aposentar de verdade, muito obrigado por você ter ficado até o final do vídeo. Grato pra caramba pela sua atenção. A única coisa que você precisa fazer é clicar no botão do like, se inscrever no canal e o resto você deixa comigo, que eu vou dar 320% pra te ensinar, beleza? Até mais investidores, até o próximo vídeo, que será excepcional.